Paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, luzes no púlpito, no público, por favor. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos ficar em pé. Pastor Abraão, me ajude aqui, pastor Abraão, cadê o pastor Abraão? Eu sei que ele voltou de viagem. Você é meu companheiro, rapaz, de 25 anos, eu não te largo de jeito nenhum. Irmãos, é com muito temor e tremor diante da presença de Deus, diante dessa palavra inefável, dessa palavra poderosa, que eu venho a este local com um intuito só no meu coração, de ser um instrumento de bênçãos na sua vida. É o que tem me movido todos esses anos, é o que tem me movido todas as vezes que eu subo aqui. Só tem um princípio na minha vida: eu quero ser um canal de bênçãos entre o trono de Deus e a sua vida, entre o trono de Deus e a sua casa, a sua família. O desejo total da minha alma nessa oportunidade é que você seja profundamente abençoado com toda a sorte de bênçãos que há nessa palavra e naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero falar sobre Páscoa, é um momento oportuno. Para mim, é o melhor culto do ano. Quem concorda comigo, diga amém. É o melhor culto do ano. Para mim, é o melhor culto do ano. O culto do Natal é bom, o culto do Ano Novo é bom, mas eu tenho para mim que o culto da Páscoa de hoje, para mim, é o melhor culto do ano para toda a Igreja de Cristo, por causa do significado, do peso que ele tem, do que aconteceu no dia, como esse dia de hoje, que nada mais, nada menos, ressuscitou o Senhor. Amém? Coloca aí para mim, ela, em capítulo 12, verso 1 do livro de Êxodos, que nós vamos ler o texto bíblico. Não vou ler aqui na Bíblia, não, tão pouco. Não sei se eu que estou ruim da vista, ou que você está escuro aqui em cima. Jesus amado. Eu estou achando que está faltando luzes aqui em cima, viu? Abra comigo o Êxodo capítulo 12, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse capítulo, nesse texto, porque nós vamos navegar no texto bíblico para você ter uma compreensão o que verdadeiramente significa a Páscoa estabelecida pelo Senhor através da vida de Moisés. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si palavra de vida, um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas das pessoas, conforme o comer de cada um. Nós vamos falar disso aí depois. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo,
a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis com os vossos, grave bem esse, eu amo esse versículo, com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, com o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tome seu assento, por favor. O dia em que Jesus foi crucificado, foi morto, foi o dia de mais profunda escuridão sobre a face da terra. E até mesmo o próprio Cristo, o próprio Jesus, fala a respeito dessa escuridão no capítulo 22, no verso 53 do Evangelho de Lucas. Porém, aquela profunda escuridão da sexta-feira, da morte de Jesus, o silêncio do sábado, a dúvida do sábado, as incertezas contidas no sábado, foram mudando, foram sendo transformadas, porque no domingo pela manhã, no raiar da aurora daquele domingo, o nosso Senhor venceu a morte, venceu o túmulo, venceu as nossas dúvidas, venceu a incredulidade daqueles discípulos, venceu tudo que havia de contrário, venceu a morte, ressuscitou, assentou-se à destra de Deus Pai e está neste exato momento intercedendo por cada um de nós. É por isso que celebramos a Páscoa. Não celebramos a escuridão da sexta-feira, apesar de lembrarmos. Não celebramos o silêncio do sábado, apesar de lembrarmos. Mas celebramos a ressurreição de Jesus. Celebramos a Páscoa, celebramos a vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragado foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Do nosso Senhor Jesus, naquele dia maravilhoso de Páscoa. Mas antes, eu preciso colocar você dentro do contexto desse texto bíblico que acabamos de ler. Precisamos voltar ao Antigo Testamento para aprendermos como foi instituída essa mesma Páscoa. Como que ela aconteceu? Como que ela foi orientada? Como que era necessário fazer? Vamos fazer uma pequena síntese sobre alguns eventos para você entender o motivo, o propósito estabelecido por detrás da Páscoa. E algo muito interessante que você precisa entender, que antes do povo sair do Egito, antes dos israelitas serem libertos do Egito, daquela escravidão de mais de 400 anos, foi necessário que o nosso Deus apresentasse 10 pragas. Quantas pragas? 10 pragas sobre o Egito. E mesmo assim, Faraó não reconheceu o poder, a glória e, acima de tudo, a vontade do nosso Deus de libertar aquele povo. E uma das pragas, eu falo rapidamente sobre ela, que é a transformação do rio Nilo em sangue. As águas do Nilo se transformaram em sangue, porque cada uma daquelas pragas foi para provar para os egípcios a futilidade, essa é a palavra correta, a futilidade e a fraqueza dos seus deuses. Porque cada praga que Deus mandava sobre o Egito desnudava e envergonhava um Deus que eles, os egípcios, seguiam. Tanto que Deus transformou a água do Nilo em sangue, que era o Deus da fertilidade, que era o Deus da vida para os egípcios. Aí Deus transforma aquele rio em sangue, para que os egípcios pudessem observar e entender. Na primeira mensagem que o vô vem pregar,
A neta abre a boca, é brincadeira, né? Pentecostal, obrigado. E está lá Deus agora envergonhando o Deus egípcio chamado Nilo, para que eles pudessem entender que os hebreus tinham o Deus único e verdadeiro, que os hebreus serviam o Deus que verdadeiramente faz milagres. Não fazia não, Ele faz milagres hoje ainda, e Ele executa milagres hoje ainda. Os extraordinários milagres realizados através das 10 pragas. Segundo, a eminente saída dos israelitas do Egito. Você precisa entender algo aqui muito profundo. Aproximadamente quantos milhões de pessoas? 3 milhões de pessoas preparam para deixar o Egito. A maioria daqueles homens hebreus tocavam toda a mão de obra daquele país. Para você entender como funcionava naquela época, eu vou te dar um número. Hoje em Massachusetts vivem aproximadamente 500 mil brasileiros. Quantos? 500 mil brasileiros. Estou te dando um número real que o cônsul me passou. 500 mil brasileiros. Você imagina se esses 500 mil brasileiros tomaram uma decisão de ir embora de Massachusetts? 500 mil brasileiros. O restaurante não vai funcionar, a lanternagem não vai funcionar, a elétrica não vai funcionar, a padaria não vai funcionar, a pintura não vai funcionar, as dishwashers vão ficar empoleiradas de vasilhas, os restaurantes não terão ninguém na linha para servir comida. Irmão, se transformará num caos. O Egito se transformou num caos, porque ouviam um assunto. Qual que era o assunto? Por que Faraó, o grande líder, sempre rejeitava a ideia que os hebreus iriam embora, que os israelitas sairiam do Egito? Porque ele sabia do tamanho do caos que a sua nação se transformaria, e se transformou, por causa dessa eminente saída. Ali estava um homem preocupado com a mão de obra da sua nação, com quem ia produzir o pão, com quem ia produzir a mão de obra para qualquer área que toca uma nação inteira. Eu estou te colocando dentro do contexto da Páscoa. Terceiro, a eminente retirada. Eu falo da saída, mas agora eu falo da retirada, porque os israelitas não saíram por desejo próprio. Isso aqui é profundo, porque a Páscoa é comemorada pela igreja hoje, porque a saída dos israelitas do Egito, ela está totalmente, inteiramente ligada à nossa saída deste mundo, e de repente nós não vamos sair daqui por vontade própria, nós seremos arrancados, harpazo, que é uma palavra que diz no grego que seremos arrancados com violência. Assim o Egito sofreu a retirada dos hebreus do seu país. Foi arrancados com violência, rapidamente, e de repente, irmãos, aquela nação se transformou num caos. Os israelitas foram retirados daquela nação. Imagine como seria difícil para organizar uma igreja pequena como a nossa. Pequena já é difícil. Imagina para Moisés organizar mais de 3 milhões de pessoas que sairiam de repentemente de um país. Precisou de muita orientação, de muita direção, precisou de muita capacitação. E em quarto, verso 11, coloca para mim, Ellen, por favor, verso 11. A instituição da Páscoa, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos. Quando Deus diz esse texto para Moisés falar para o povo, porque isso aqui foi falado para o povo, olha, para vocês ficarem prontos, com os vossos lombos cingidos. Hoje eu vejo a mulherada arrumar para vir para a igreja, né? Quantas horas que você gasta, Paulo, para arrumar para vir para o culto? Duvido. É verdade, Jean? Não é não, né? O Senhor, conhecendo as circunstâncias, disse para Moisés: Moisés, avisa o povo,
para comerem aquela Páscoa, aquele cordeiro, com os vossos lombos cingidos, todo mundo pronto, porque a retirada será iminente, com os vossos sapatos nos pés. Eu tenho 2 sapatos. As irmãs escolhendo o sapato de manhã, elas fazem assim, ó. Uma vez, irmãos, tem muitos anos, vocês não vão nem lembrar quem que era. Conversava com a irmã, disse: irmã, quantos sapatos você tem? Pastor, eu tenho 120 pares de sapatos. Irmãos, uma pessoa que tem 120 pares de sapatos, se você calcular isso por ano, ela vai calçar um sapato a cada 3 dias. E vai sapato em sapato para a vida inteira, né? Porque não gasta, né? Vossos sapatos onde? Nos pés, e com vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Ali foi instituída a Páscoa, para que eles pudessem sair dali numa velocidade incrível. Agora eu trago para vocês, irmãos, para vocês entenderem. Isso aqui é Páscoa. Isso aqui é Páscoa. O trabalho do diabo, desde quando ele foi expulso do céu, é perverter os princípios que Deus deixou para nós os homens. É perverter os ensinamentos que Deus deixou para nós os seus filhos. E o que o diabo faz a vida inteira, irmãos? Os homens no passado, isso foi lá na época de Constantino, o imperador romano, tomou a decisão de comemorar o nascimento de Cristo. E estabeleceram o quê? A festa de Natal. O que ao longo dos anos, eu lembro, irmãos, quando eu cheguei na América, shopping não abria de manhã, no domingo, porque estava na mente dos americanos que domingo de manhã era o quê? Cultuar a Deus. Shopping não abria de manhã. Vai lá agora para você ver, 9 horas da manhã, o shopping já está assim de gente, ó. Está assim de gente. O inimigo tem na mente dele, tem um propósito maior de perverter aquilo que Deus nos ensinou. Mesmo sendo criado pelo homem para comemorar o nascimento de Cristo, que não aconteceu em 25 de dezembro, mas nós comemoramos. O que o inimigo decidiu fazer? Perverter a mente do homem, que o Natal não tem nenhuma relação, nenhum relacionamento com o nascimento de Cristo. Natal, é dia de construir uma árvore bonita, é dia de trocar presentes, é dia de fazer uma bela ceia, e na maioria das casas nem se menciona a razão maior do Natal. Assim também é a Páscoa. Quantas igrejas que se dizem até igrejas evangélicas, que estão nesse exato momento fazendo o grande concurso da caçada aos ovos. Sabe o que eu lembro, os irmãos mais antigos, o que é caçada aos ovos? É que a gente levantava de manhã e não tinha nada para comer. É que a gente levantava de manhã passando uma fome danada. E por isso que eu sou magrinho assim, porque passei muita fome. Aí a gente saía para o mato procurando saber onde que a galinha tinha botado um ovo, para você pegar aquele ovo, fritar e comer. Aí o diabo fez na mente das pessoas, na mente dos homens e dos grandes homens de negócio, o quê? Que Páscoa não tem nada a ver com a morte e nem com a ressurreição de Jesus. Páscoa é ovos, Páscoa é coelho, Páscoa é chocolates. Esse ano eu nem dei chocolate para ninguém. Primeiro que já não presta mais, né? Porque o chocolate antigamente era até gostoso. Não estou dizendo que isso é pecado não, irmãos. O pecado está em você, em substituir o que é santo pelo que é profano. O pecado está em você dar prioridade ao que é terreno, ao que é passageiro, e esquecer o que é eterno. O que nós, igreja do Senhor, estamos celebrando hoje? A morte na sexta-feira, o silêncio do sábado e o brado de vitória do domingo, porque o Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou e está entre nós desta manhã. Isso é Páscoa. Agora vamos entrar dentro do princípio. Diga comigo as imutáveis verdades sobre a Páscoa. Primeiro, verso 3, Ellen, por favor.
12:3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um coelhinho. Eu estou ruim da vista, pastor Brown. Não é um coelhinho? Tome para cada um para si o quê? Diga comigo, cordeiro. O cordeiro, ele é o centro da Páscoa. Amém? Quem diz amém comigo? O cordeiro, ele é a essência da Páscoa. Não existe Páscoa sem cordeiro. Não existe Páscoa sem cordeiro. Ela é essencial. Sabe o que eu gostaria de fazer aqui, pastor Emerson, na igreja? Todo domingo de Páscoa, fazer um almoço. Quem sabe o ano que vem nós conseguimos fazer isso. Fazer um mega almoço e assar um cordeiro para nós comermos. É de Deus ou não é, Jean? É, não é? Irmãos, uma carne de cordeiro é deliciosa. Páscoa sem cordeiro. Tomai para si cada um cordeiro. O elemento mais importante dessa celebração está representada no cordeiro. Agora vamos entender aqui, quais são as características do cordeiro? Primeiro, tem que ser um cordeiro o quê? Perfeito. Eu vou resumir, irmão, porque se eu for falar todos os... É lógico que tem que ser um macho, né? Porque cordeiro é macho, né? Porque senão é cordeira, né? Eu estou resumindo. Um cordeiro, ele tem que ser o quê? Perfeito. Ele tem que ser perfeito. Número 1, ele tem que ser perfeito. Porque esse cordeiro, irmãos, voltem para mim, por favor. Esse cordeiro, ele representa a identidade de Cristo. Quem diz amém comigo, irmãos? É a representatividade da identidade do Cristo. É só você ler no capítulo 12, nós vamos andar sobre ele. Ele representa o próprio Cristo. Era necessário um cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, para fazer parte do sacrifício. Por que Deus lá na frente, no Antigo Testamento, muitos anos depois, se eu não me engano, através de Ageu ou Amós, um dos dois profetas, Deus repreende o povo, porque no momento deles levarem o cordeiro para sacrifício, eles não pegavam o perfeito, pegavam o cordeirinho lá que nasceu sem orelha, o que não tinha valor para vender, o cordeirinho que tinha caído no buraco, estava meio manco, estava machucado, cheio de carrapato, o pelo manchado. Aí eles pegavam o pior e levavam para fazer o sacrifício. Aí Deus repreende-os, porque eles não estavam dando as suas primícias. As nossas primícias, nós não pegamos o que sobeja. As nossas primícias, nós pegamos o que tem de melhor na nossa casa para oferecer ao nosso Deus. O cordeiro tinha que ser perfeito. Segundo, Isaías 53, Ellen, por favor. Quando Jesus chega para ser batizado por João, Isaías 53, verso 1. Quando Jesus chega no Jordão para ser batizado por João, ali tem uma profecia. João aponta o seu dedo e diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas aquele Cordeiro passou por uma situação, irmãos, que Isaías 53, 700 anos, cadê o texto? 700 anos antes de Cristo, verso 2, Ellen. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma você já viu uma raiz de uma terra seca, irmãos? Você faz assim, ó, ela arranca. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Desenha um Jesus do olho azul, cabelos loiros, ondulados, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Próximo. Era desprezado. Não existe pior sentimento do que o sentimento do desprezo. E o mais indigno entre os homens,
homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Próximo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, Você sabe o que é uma pisadura? Pisadura é quando alguma coisa te machuca, que arranca a pele, a gordura e chega no íntimo da carne do seu corpo, e aquela carne fica exposta. Quem já passou sabe o que é uma dor, é um dilaceramento do seu corpo. Jesus passou por isso, o sofrimento do cordeiro. O sacrifício daquele cordeiro no dia da Páscoa apontava para o sacrifício de Jesus, moído pelas nossas iniquidades. Não somente naquela cruz, o caminho dele desde o Getsemane até ele expirar naquela cruz, foram sofrimentos que não tenho como explicar para você, o tempo não me permite. O tempo não me permite. Terceiro, um cordeiro em plena tipologia. Hebreus capítulo 10, verso 1, tem um texto muito lindo na Bíblia, que fala sobre a perfeição do tempo em que nós estamos vivendo. Porque as coisas que eu estou falando para você lá em Êxodo, e Hebreus nos fala isso, ele está explicando para nós que o que nós estamos vivendo hoje, aquilo lá do passado era apenas sombra, era apenas um propósito, e hoje nós vivemos a realidade. Olha o privilégio, crente que você, discípulo que você tem, de estar me ouvindo em pleno século 21, porque o cordeiro de lá era um animal, o cordeiro de hoje é o próprio Cristo que está aí com você na sua vida. Olha a diferença, um cordeiro em plena tipologia. A terceira hora do dia, 9 horas da manhã, o sacerdote pegava o cordeiro e o amarrava. Ali aquele cordeiro ficava amarrado. Por quantas horas? Quem sabe me responder? 6 horas. De 9 da manhã às 3 horas da tarde, desde a terceira hora até a hora 9, aquele cordeiro ficava ali amarrado, esperando o momento de sacrifício. Às 3 horas da tarde, o sacerdote chegava com aquele cutelo, com aquele punhal, bem amolado, bem afiado, mais ou menos desse tamanho, e chegava e sacrificava aquele cordeiro. Você já viu alguém sacrificar um cordeiro? Quem já viu, levanta a mão. Quem já viu um cabrito ser morto? Quem já viu, levanta a mão. Tem diferença, Joaquim? O cordeiro, quando você aponta a faca para ele, ele olha e chora. O cabrito, quando você aponta a faca para ele, ele berra e ele pula, ele corre. Tanto que cabrito precisa primeiro ser enforcado para morrer. Quem já viu isso? Ele precisa ser amarrado no pescoço, pendurado numa árvore para ser enforcado, depois ele ser sacrificado. Porque é impossível você matar um cabrito só segurando nele. O cordeiro ficava amarradinho ali o tempo todo, em silêncio. Às 9 horas da manhã, Jesus foi amarrado e colocado naquela cruz. E por 6 horas, ele ficou agonizando o sofrimento daquela morte. Por 6 horas,
Imagine, irmãos, você precisa ler cientificamente sobre a anatomia da morte de Jesus Cristo naquela cruz, para você entender aquela coroa de espinhos na sua cabeça, que pressionava o seu crânio contra aquele madeiro que estava atrás. Quando ele tentava respirar, o espinho entrava para dentro do seu crânio adentro, e quando ele tentava aliviar a dor do seu crânio, ele começava a se asfixiar, porque as suas vias respiratórias eram travadas. Por 6 horas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, agonizava por mim e por você naquela cruz. Aquele cordeiro amarrado pelo sacerdote, tipificando o Cristo, que seria milênios à frente, amarrado àquela cruz, colocado cravos nas suas mãos, cravos nos seus pés, coroa de espinho na sua cabeça, lança que o perfuraria, um vinagre para ele beber. A blasfêmia dos homens, tudo isso ele sofreu, para que eu e você hoje pudéssemos celebrar esse dia maravilhoso, o dia da Páscoa. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Jesus um pouquinho? Tem um segredo. Quando o sacerdote recebia aquele cordeiro, sacrificava aquele cordeiro, ele não poderia quebrar as pernas daquele cordeiro. Lembra o que Jesus passou quando ele estava no meio daqueles 2 malfeitores, aqueles 2 criminosos? O soldado chegou e um estava vivo ainda, que ele foi? Quebraram a perna dele, para que pudesse morrer mais rápido. Não vamos entrar em detalhes. Chegava no segundo, quebra a perna dele de novo. Quando chegou em Jesus, para cumprir uma profecia de Salmo 34:20, e as suas pernas não serão quebradas. As pernas do Cordeiro de Deus não seriam quebradas. Quando chegou lá, ele já estava morto, para cumprir essa profecia. Porém, antes dele morrer, o Cordeiro amarrado, passando por todas as agonias, passando por todas as dores, às 3 horas da tarde, João capítulo 19, Jesus diz assim ao Pai: Tetelestai, tudo está consumado, e nas mãos do Pai entregou o seu Espírito. Essa é a Páscoa que nós celebramos. 12:8, por favor, Ellen. Capítulo 12, verso 8, me ajuda aí. E naquela noite comerão uma carne assada no fogo. Isso é o 8, tem certeza? E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. 9, não comereis dele nada cru, nem... O 7, por favor, é o 7. Quatro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Diga comigo, a celebração da Páscoa. Todos juntos, a celebração da Páscoa. E as famílias. Irmãos, é impressionante como Deus ama as famílias. É impressionante. Deus vai fazer um ato profético. Deus dá toda a direção para Moisés. No meio daquela orientação, sabe o que Deus fala? Moisés, agora nós vamos inserir a família nesse negócio. Isso revela o cuidado de Deus para com a família. Eu quero rapidinho aqui abrir dois parênteses na minha ministração. E essa é a orientação de Deus para a minha vida e para esse dia. Eu venho aqui para agradecer cada um de vocês. Eu não vou citar nomes porque foram muitos, irmãos, foram muitos. E tem muita gente que não está presente aqui hoje, talvez por causa de trabalho, por causa de viagem, mas eu quero que essa palavra chegue a todos eles. O meu sincero agradecimento
porque você me viu no momento da minha maior dificuldade, como membro da sua família, como membro da sua casa. Por isso que eu sempre digo para vocês que essa igreja, ela não é apenas uma igreja, ela é uma família. Por isso que eu ensino para vocês que aqui precisa ser um ambiente de família, porque onde há um ambiente de família, nós vamos buscar preservar, ajudar, proteger a todos os membros dessa família. E a palavra que Deus me orientou nesta manhã é para agradecer vocês, porque vocês me protegeram, vocês me abençoaram, vocês cuidaram de mim. Quantas e quantas e quantas pessoas que iam na minha casa, e eu sempre ensinei isso aqui, interessante, que a gente ensina e depois você recebe de volta, né? Aí as pessoas, eu vou citar o nome de um, de dois, Jean e Fagner. Quantas vezes esses dois chegavam lá em casa, do nada eles apareciam lá em casa: pastor, eu vim apenas te dar um abraço e dizer que te amo. Isso é família. Isso é família. Uma mãe, alguém conhece aqui uma mãe de um bandido? Alguém conhece? Uma mãe de um criminoso mesmo, assim, violento? E se você conhecer, eu vou te ensinar o que é. Você pode procurar que toda semana aquela mãe está lá na porta da cadeia para fazer o quê? Para visitar o filho. As mães que estão aqui nos ensinam esse princípio. O filho pode ser o pior filho, mas ele sempre será filho. E ela nunca vai deixar de amá-lo, porque ela é mãe. Por que Deus, quando Ele vai comparar, e não iguala, Ele só compara, Ele vai comparar o seu amor para conosco, Ele menciona a figura de uma mãe? Pode, porventura, uma mãe abandonar um filho? Porque às vezes pode, mas na maioria das vezes não abandona. Todavia, eu, o Senhor, jamais vos abandonarei. Como que Deus usa a imagem, a figura de uma mãe, para trazer em comparação o tamanho do amor que Ele tem por nós? Por isso que nós somos família. Família ama, independente das circunstâncias. E os meus sinceros agradecimentos a todos vocês, que me amaram, me protegeram, e por você eu estou aqui de volta. A minha família, a minha esposa, que sempre esteve do meu lado, os obreiros dessa igreja, que sempre esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando, me aconselhando, me ajudando a reencontrar a direção do caminho, e chegamos a esse dia maravilhoso. Por isso que eu tive força para estar aqui de volta, por causa do amor de vocês para com a minha vida. Segundo a tradição rabínica, um cordeiro servia não menos de 10 e não mais de 20. Entenderam a matemática? Sim, amém? Não menos de 10, ou seja, um cordeiro dava para 10 pessoas. Mas também, dependendo de quem você convida, não passa dos 10. Cuidado com quem você vai convidar para o almoço aí hoje, viu? Chegou uns cabas do Brasil aí, o povo quando chega do Brasil chega com fome, viu? O almoço tem que ser dobrado. Então Deus teve esse cuidado, por quê? Porque nós somos família. Você reparou que toda família tem um que come mais do que o outro? Família é assim, irmãos. Ah, não, lá na sua família não tem essas coisas, né? Não, lá não tem essas coisas. Não, lá não tem essas coisas. Toda família tem as suas imperfeições, irmãos. Toda família tem as suas imperfeições, mas nunca deixará de ser família. Toda família tem o seu anjo da guarda, né? Toda família tem. Ao longo da história, encontramos o Criador valorizando a mais importante instituição de sua criação, a família. A família tinha que preparar o cordeiro assado e não cozido, representando o fogo da ira de Deus. Olha que interessante, irmãos. Esse mesmo fogo, essa mesma ira que caiu sobre o nosso cordeiro naquela cruz. Imagine, irmãos, a Bíblia diz assim, que todo o pecado de toda a humanidade, desde o Éden até o último que nascer, caiu sobre ele naquele dia.
A ira de Deus caiu sobre Jesus, sobre o Cordeiro de Deus naquele dia. E esse fogo representa a ira de Deus. Não existe família sem o fogo das provações. Existe, irmãos? Não existe família sem o fermento das contendas. Não existe família sem as ervas amargas do sofrimento. Agora voltamos para a família, a igreja de Cristo. Não existe família sem provações. Igreja, enquanto nós vivemos nessa terra, seremos provados. Seremos provados. Enquanto estivermos aqui, seremos provados. Não existe igreja sem o fermento das contendas. Pastor, não gostei da pregação daquele irmão. Pastor, aquela irmã falou mal do meu vestido. E pastor. Aqui não acontecem essas coisas. Não existe igreja sem as ervas amargas do sofrimento. Todas as vezes que sofremos, identificamos com o Cordeiro de Deus naquela cruz. Todas as vezes que padecemos sofrimentos, estamos dizendo para Deus: Senhor, estamos firmes aqui. Ainda que eu estou sofrendo, eu não largarei a tua presença. Eu não abandonarei os teus propósitos. Eu não sairei do centro da tua vontade, ainda que está doendo, Senhor. Porque o sofrimento, irmãos, faz parte da nossa carreira cristã. Levanta-te e anda, porque não é aqui o vosso descanso. Só pararemos de sofrer quando nós recebemos um corpo glorificado, quando nós recebemos um novo nome, quando nós recebemos aquele corpo semelhante ao corpo de Cristo, como recebemos aquele corpo glorificado, e nesse corpo glorificado adentraremos a eternidade. E na eternidade não tem choro, não tem pranto, não tem dor, não tem ranger de dente, não tem morte, porque essas coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Doze e 10, Ellen, por favor. A Páscoa traz para a família profundos ensinamentos sobre: e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Olha que interessante, irmãos. O que Deus está nos ensinando aqui? É o mesmo princípio do maná. Vocês colhem o maná para comer num dia, só num dia. O que acontecia com alguém que pegava o maná e guardava? Ele apodrecia, ele estragava. Porque a proposta de Deus é o seguinte para os seus discípulos: confie na minha provisão. Hoje não falta. Se hoje não falta, amanhã também não faltará. A Páscoa nos ensina que Deus é o Deus da provisão na família. Não precisa guardar nada para o outro dia. Queima tudo no fogo. No outro dia Ele vai prover o cordeiro de volta para você. Quem diz amém comigo? No outro dia Ele vai prover maná fresquinho para você. Por que ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai acontecer? Olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros dos céus, vede que nem Salomão vestiu com a glória que os lírios têm. Não são vocês maiores do que os lírios e mais importantes do que os pássaros? Não tenho eu cuidado de vós, homens de pouca fé? Viva a provisão de Deus todos os dias. A Páscoa nos ensina que na família Deus é a nossa provisão. Segundo, a viagem pelo deserto seria uma viagem sacrificial. Eles estariam recomeçando suas vidas em uma outra terra estranha. Na sua multiforme sabedoria, Deus despojou o Egito. Quando Israel sai do Egito, irmãos, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés fala para o povo: vai na casa dos egípcios e peçam, e não peçam pouco, vasos de ouro, de prata, e o povo foi pedir. Qual que é a palavra que Deus usa naquele dia para dizer o que sobrou com o Egito? E Israel despojou o Egito. Despoja significa o seguinte: não sobrou nada para contar história.
Israel levou tudo, porque Deus sabia que a viagem seria sacrificial e seria longa. Assim também a nossa viagem aqui nessa terra é longa, irmãos. A nossa jornada é uma jornada sacrificial e longa. Mas anote no seu coração e na tábua da sua alma: não faltará a provisão de Deus para as nossas vidas. Segundo, a recordação na família, capítulo 12, verso 14, Ellen. 12, 14. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Irmãos, olha quantos milênios se passaram, e hoje nós estamos recordando o que aconteceu no Egito milênios e milênios atrás. Nunca esqueça o que Deus fez na sua vida. Se você não esquecer dos feitos de Deus na sua vida, você se transformará em um sério candidato a viver na eternidade com Ele. Agora, aqueles que se esquecem do feito do Senhor, jamais verão a sua face. 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Diga comigo: o Deus da Páscoa é o Deus da proteção. Proteção da família. Quantas vezes, irmãos, nossos filhos são levados a uma armadilha e nós não estamos sabendo de nada. Aí Deus envia o anjo e livra os nossos filhos. Irmãos, eu vivo isso na minha vida. E livra os nossos filhos. Quantas das vezes você está numa highway e de repente vem aquele caminhão horrível em cima de você, aí você fala assim: nossa, eu sou um ótimo motorista. Nem nada. O anjo do Senhor entrou ali e desviou seu carro, irmãos. Os nossos olhos físicos são incapazes de enxergar a proteção divina todos os dias das nossas vidas. Incapazes. Agora, a fé me ensina o seguinte, o conhecimento bíblico me ensina o seguinte: há proteção diária sobre as nossas vidas. Você entra e você sai debaixo de uma proteção. Você levanta e você deita debaixo de uma proteção. Você trabalha e você descansa debaixo de uma proteção. Quarto, 12:37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. 600.000 homens que estavam prontos para a guerra, que estavam prontos para batalhas, que arrancavam da espada, fora meninos, mulheres e crianças, meninas, moças, não está dentro dessa contagem. Por isso que nós calculamos uma média de 3 milhões. Feliz a família que nunca perde a bússola da direção divina. Existem dias que nós não enxergamos, irmãos. Existem dias que nós não enxergamos o caminho. Mas o que nós precisamos é exercitar a nossa fé. E mesmo sem enxergar, sem ver o caminho que você está passando, você obedece e vai por obediência e por fé. Por isso que tem aquele versículo, né? Eu não ando por vista, eu ando por fé e não por vista. Tem dias que você não está enxergando: Senhor, onde eu estou indo, Senhor? Por que de tantas coisas acontecendo comigo você vai? Senhor, por que tantas dores você vai? Senhor, por que tantas provações e você vai? De repente o Senhor abre a porta, de repente o Senhor mostra o caminho, porque você confia na direção do Senhor. Você confia na direção do Senhor. Em terceiro lugar, eu falei sobre a celebração da Páscoa e o Cordeiro. Segundo, a celebração da Páscoa e as famílias. E em terceiro, a celebração da Páscoa e o sangue. Capítulo 12, verso 22, Ellen. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã.
Não existe Páscoa sem morte. Não existe Páscoa sem sacrifícios. Como também não existe Páscoa sem sangue. Hebreus 9, 22 diz assim: sem sangue não há remissão de pecados. Quando o sacerdote imolava aquele cordeiro, e ele retirava o sangue daquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro foi depositado naquela bacia, para que os hebreus, os israelitas pudessem passar sobre as ombreiras e as vergas das portas, porque naquela noite passaria o anjo da morte, e todo primogênito dos egípcios, até dos animais, que não tinha, irmãos, eles não tinham a marca do sangue, eles foram visitados pela morte, inclusive o filho de Faraó. Mas onde tinha o sangue, a Bíblia diz assim, que o anjo da morte passava por cima. Obrigado. Passava por cima. Nessa casa eu não posso tocar, porque nessa casa tem sangue de cordeiro. Meu Deus, dá vontade de dar uns pulos, né? Porque é assim que é a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Sabe por que o diabo não pode apossar da sua vida? Sabe por que o diabo não pode te matar? Sabe por que os demônios não podem te destruir? É porque tem o sangue de Cristo. Quando ele olha para você, ele não olha as suas fraquezas. Quando ele olha para você, ele não olha a sua inutilidade. Quando ele olha para te destruir, ele vê o sangue de Cristo que foi vertido por vós. É por isso, irmãos, que não há Páscoa sem sangue, não há remissão de pecado sem sangue, não há vitória nem Cristo sem sangue. O ato sacrificial era acompanhado de ritual com o sangue do cordeiro sacrificado. Deus prometeu a Moisés a morte de todos os primogênitos dos egípcios, mas também Deus prometeu poupar os primogênitos dos israelitas. Existe uma mega diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez verá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve, o mal não pode tocar. O que serve, a morte não pode tocar, porque o sangue foi derramado para a tua proteção. Eu quero terminar essa mensagem. Existia uma condição, diga comigo, condição, para os israelitas sobreviver. Uma condição. Vocês vão pegar o sangue com o sopo, fique em pé, por favor, porque isso aqui é glorioso demais. Fique em pé, por favor. Era necessário eles pegarem o sangue, passarem na verga, nos umbrais. Se tem uma coisa que o inimigo teme, é o sangue de Jesus. Se tem uma coisa que o inimigo teme, é o poder que há no nome de Jesus. Se tem uma coisa que o inimigo teme, é um poder que há na palavra de Jesus. Quando eu cumpro princípios, quando eu obedeço princípios, eu estou dizendo para Deus: Deus, entra na minha casa, entra na minha casa. Eu quero chamar algumas pessoas específicas aqui, são a orientação. Pastor Abraão já aqui está no lugar, Tiago Coutinho na guitarra, Joaquim no violão. Cadê o Joaquim? Pega o violão aqui, Joaquim. Arnob na bateria, Arnob. Eu quero aqui a Biqueila, meu filho Lucas, Cássio no baixo. Cássio no baixo. Vem cá, Lucas. A gente precisa obedecer aquilo que o Espírito Santo nos orienta, né? O
gostoso de uma ministração é assim, que eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está me direcionando. Eu estou pregando, falando, mas Deus está falando comigo o tempo todo. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade. Me ajuda aí. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Forte. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bem baixinho, pode continuar. Da mesma forma que Israel se livrou da morte por causa do sangue, é impossível para qualquer homem se libertar, se livrar da morte eterna, sem antes ele não experimentar, ele não ter essa experiência com esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não entrará ninguém no céu. O sangue e a fé é a senha, são as senhas para você entrar no céu. Ninguém vai chegar lá sem o sangue. O sangue é a identificação, a fé é a senha. Não tem como você entrar, porque aí Deus quebra um princípio da sua própria palavra, e Deus não quebra o princípio. Sabe o que ele fez com a sua palavra? Como eu não tinha ninguém para ser minha testemunha, eu peguei a minha palavra e coloquei acima de mim mesmo. Olha o que Deus fez. Não tinha nenhum ser no universo para testemunhar por ele. O que ele fez? Ele pegou a sua palavra e colocou sobre si. O que ele está dizendo? Nem eu posso mudar a minha própria palavra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você não tiver um encontro com Cristo, se você não ter esse encontro com Ele, se você não ter um encontro com esta palavra e com este sangue, você não vai entrar no céu. Não tem como você fugir desse princípio. Pode cantar o corinho todo bem suave. Odeia iniquidade, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, adore ele um pouquinho. Odeia iniquidade, adore ele um pouquinho. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça,
odeia a iniquidade, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu termino a minha participação. Aqui termina a minha responsabilidade. Quantos entenderam o que é passo? Quem diz amém comigo? Isso é passo. Agora o que você precisa mais sair daqui compreendendo, entendendo, assimilando que o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi derramado. Agora você precisa pegar esse sangue e dizer: Senhor, eu quero passar esse sangue na minha vida, eu quero derramar esse sangue, eu preciso desse sangue para me libertar dos meus pecados, eu preciso desse sangue para me garantir a vida eterna, eu preciso desse sangue para transformar a minha vida, eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher. Somente o sangue tem poder para fazer isso na sua vida. Eu termino com a minha participação, transferindo a minha responsabilidade, porque a minha responsabilidade termina aqui agora. Eu falo aos vossos ouvidos, mas o Espírito Santo fala aos vossos corações. Temos pelo menos uma pessoa aqui nesta manhã que gostaria de experimentar, de obter a experiência da salvação em Cristo, que somente poderá ser obtida através desse sangue, através da confissão dos seus pecados, da sua manifestação pública da sua fé, dizendo: eu creio, dizendo: eu recebo, Senhor, na minha vida. Temos uma pessoa, pelo menos uma pessoa que deseja fazer isso nessa manhã, de entregar a sua vida para Jesus. Pelo menos uma pessoa. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Temos pelo menos uma pessoa. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Uma pessoa que quer fazer esse ato sacrificial hoje, e que a terra estremeça que deseja entregar a sua diante vida da para Jesus, majestade servo de Jesus e ter garantia de vida eterna, e ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Diante da majestade de Jesus. É importante você interceder. Você não vem para o culto para participar, você vem para trabalhar, você vem para cultuar, você vem para adorar, e você vem para interceder. E eu sei que tem mais pessoas. Diante da majestade, eu sei que tem mais pessoas. De Jesus. Vamos guerrear. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu posso orar? Eu posso orar? Temos mais uma pessoa que gostaria de fazer esse propósito, esse ato sacrificial. Eu chamo de ato sacrificial, que é você morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as coisas da carne, morrer para esta vida, mas ao mesmo tempo que você morre para o mundo, você renasce para Cristo. Ao mesmo tempo que você morre para o que é temporário, você nasce para aquilo que é eterno. Isso é Páscoa, irmãos. Isso que é a verdadeira Páscoa. Temos uma segunda pessoa, e eu sei que você está aí, triste, sem esperança, cabisbaixo, levando uma vida de fracassado, achando que resolve com as suas próprias mãos.
achando que você sabe o caminho certo, achando que você tomou a decisão certa, quando na verdade você está sozinho, e sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Por isso da importância do sangue. Interceda, igreja, interceda. É uma batalha tremenda. Interceda, igreja, interceda. É uma guerra no mundo espiritual. É uma guerra, porque muitos estão dizendo, não, amanhã, semana que vem. Eu estou novo, muito novo ainda, eu quero fruir da vida. Quando na verdade você não sabe o dia da manhã. Você não conhece o dia de amanhã. E o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E se abram os céus e o teu reino vem, para que eles possam compreender a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Escreva o nome dela no livro da vida. Transforma todas as coisas. Dela nova alegria, uma nova esperança, novo propósito, Senhor, na tua presença. Que ela possa experimentar o novo que o Senhor tem para ela. Que ela possa experimentar, Senhor, a glória e o poder, Senhor, que o Senhor tem para a sua vida. Que ela possa experimentar as suas promessas infalíveis e eternas para ela, juntamente com a tua igreja, Senhor. Nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós nos rendemos graças a ti, Senhor. Porque a tua palavra diz que há festa no céu quando um pequenino se arrepende. E tem festa no céu, e tem festa no meio do teu povo nesta manhã, Senhor. Porque mais uma vida, Senhor, se agrega ao teu reino. E eu te glorifico e te agradeço por isso, Senhor. Eu a abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Quem concorda comigo diz amém? Amém. Um forte aplauso para o Senhor. Obrigado, Deus abençoe. Pastor Emerson, pastor, me ajuda aí, pastor. Deus abençoe a todos. Podem se sentar, meus irmãos. Nosso pastor vai fazer aqui. Quantos irmãos estão orando lá atrás? Coisa linda, né? É assim que acontece. Isso é Deus trabalhando. O pastor vai fazer a oferta, que é um momento muito especial do nosso culto, abençoar as nossas vidas. Os diáconos já podem se aproximar, e também vai apresentar os nossos convidados, que nos deram alegria. Eu vou mencionar a alegria, Vera, de receber você aqui hoje. Deus abençoe. Não vai embora sem te dar um abraço, depois de tanto tempo, ter você aqui conosco é uma alegria imensurável. Pastor, obrigado, meus amados, Deus abençoe. Próximo domingo, Santa Ceia, estaremos firmes aqui, celebrando mais uma vez a morte e a ressurreição do Cristo. Amém.